Fala pessoal, Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente veio aqui trazer muitas informações sobre o Fluminense. Fluminense que vai perder 2 jogadores para o próximo jogo contra o Corinthians. Também vamos trazer informações de possíveis mudanças no time do Fluminense. Ontem também teve a tal reunião da SAF, a gente vai trazer um breve resumo aqui, depois vamos fazer um vídeo mais completo com isso. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dessa moral aqui Falando de Flu. A gente está tentando chegar aos 11.800 inscritos. Se você se inscrever, vai faltar menos um aí nessa conta nossa. Também pedir sua ajuda, né? Para você deixar o like nesse vídeo aqui, deixar o que você está achando dessas mudanças que o Fluminense vai precisar fazer. E também lembrando, estamos com um clube de membros aqui ativo. Se você quiser se tornar membro do Falando de Flu, você vai dar uma moral gigantesca pra gente aqui. Então torna-se membro aí e nos ajude a cada vez mais melhorar os nossos conteúdos e alcançar mais inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando sobre os problemas que o Fluminense vai enfrentar no jogo de amanhã na Arena Corinthians. Na noite dessa segunda-feira foi confirmado uma contratura muscular no jogador Thiago Silva. E o mesmo vai desfalcar o Fluminense por no mínimo 4 semanas. Algo que me chamou a atenção foi o Fluminense divulgar prazo de retorno para o jogador. Normalmente não é uma prática muito comum do Fluminense, mas falaram que o jogador vai precisar de no mínimo 4 semanas para se recuperar e voltar a treinar a parte física. Isso vai dar o quê? Um total de aproximadamente 9 jogos sem Thiago Silva comandando a defesa tricolor. E só de você saber que o Thiago Silva não vai jogar, já nos deixa meio que um pouco preocupados. Porque qualquer discussão que a gente está tendo nos últimos dias, quem era o melhor companheiro de zaga para o Thiago Silva? Era o Freitas? Era o Thiago Santos? Era o Ignacio? Qual deles poderia ser a melhor opção? E não passava pela nossa cabeça perder o Thiago Silva da forma que a gente perdeu, né? Um mês fora, são 9 jogos aproximadamente que o Thiago Silva não vai jogar. E sem o Thiago Silva, o nível da nossa defesa cai muito. Só para a gente fazer um breve resumo. Eu acho que quem deve ser o substituto do Thiago Silva na zaga tricolor é o Thiago Santos. Por quê? 2 fatores que eu acho que contribuem muito para o Thiago Santos ser o titular dessa posição. O primeiro, ele é um dos homens de confiança do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho já trabalhou com o Thiago Santos no Grêmio, gosta muito do Thiago Santos, já falou que pretende usar o Thiago Santos na zaga. E o Thiago Santos entrou tanto no jogo da quinta-feira contra os bolivianos e foi bem, né? Claro, guardado as devidas proporções, o time do Fluminense quase não foi atacado, mas quando necessário ele atuou bem, desarmou bem. Então acho que o Thiago Santos ali já ganhou um ponto com o chefe. E também no jogo de domingo, ele entrou bem para marcar ali um pouco do Neymar jogando de volante, tá? E que também fez uma partida ali ok, claro, né? Entrou ali, faltava acho que uns 5 minutos no máximo, mas foi ok nessa atuação. Então eu acredito que nessa briga na zaga o Thiago Santos sai na frente. Uma das preocupações que eu tenho é que o Thiago Santos é um pouco pesado. E para jogar lá na Arena Corinthians, o time do Corinthians tem uma transição em velocidade muito rápida com o Memphis Depay e Yuri, né? E Yuri Alberto. Inclusive, ontem a gente fez uma live aqui no canal com um cara muito gente boa, analista técnico, ele falou muito sobre as possibilidades que o Corinthians vai atacar o Fluminense. Se você não viu essa live, entra lá e vê 40 minutinhos de live. Eu vou até fazer um corte dessa live aqui para poder botar aqui, né, durante o dia de hoje e até talvez botar o nosso pré-jogo de amanhã, o que ele falou um pouquinho de como o Corinthians deve atacar o time do Fluminense. Então eu acho que por isso talvez o Thiago Santos o Renato possa pensar um pouquinho no Thiago Santos, mas eu acho que Thiago Santos e Freitas vão fazer a dupla de zaga do Fluminense titular. Muitas pessoas questionam por que o Freitas vem jogando. Cara, o Freitas, todos os jogos que ele fez com o Renato, ele conseguiu fazer uma partida ok. Eu acho que se ele continuar jogando assim, ele vai continuar seguindo como titular da zaga do Fluminense. A outra notícia também de outro jogador que vai desfalcar o Fluminense amanhã é o Hércules. O Hércules também passou por exames de imagem nessa segunda-feira, porém o Hércules não teve nenhuma contusão detectada, mas por segurança o Fluminense vai preservar o Hércules, ele não deve nem viajar para São Paulo. Quem deve ser substituto natural do Hércules é o Bernal, e isso daí ajuda a resolver também um problema que o Renato Gaúcho tinha. Qual que era o problema que ele tinha? O Facundo Bernal já vem jogando bem, né? Ele entrou bem contra o Bragantino, fez uma boa partida contra o time do San José e entrou ontem no segundo tempo e fez um outro bom jogo, né? Ontem no domingo, né? Fez um outro bom jogo sendo muito fundamental, né? Entrou para marcar o Neymar, marcou muito bem, conseguiu dar bastante combate e ajudou demais o time do Fluminense na vitória contra o Santos. Só que o Renato, eu acho que ele não queria num primeiro momento tirar ninguém do time, até pelo fato para não ficar com aquela marca já barrei fulano, barrei ciclano. E o caso do Hércules ser poupado, acaba que vai ajudar um pouquinho o Bernal a entrar no time. Se o Bernal entrar na quarta-feira e fizer um bom jogo contra o Corinthians, igual a gente espera que faça, a tendência é que ele seja mantido entre os titulares, né? Se a gente parar para conversar com torcedores tricolores, os que não são defensores do Hércules, a maior parte quer ver o meio de campo com Facundo Bernal e Martinelli, porque o Facundo Bernal ele tem umas características de camisa 5, é um cara mais pegador, mais marcador do que o Martinelli é, por exemplo.
e ele vem jogando muito bem, né? Jogou bem ontem contra o Santos mais uma vez, e uma das coisas que vem me chamando muita atenção no Bernal é a coragem que ele tem de arriscar, principalmente alguns lançamentos, algumas invertidas de bola, que eu acho que no camisa assim, com um volante tem que ter essa visão de jogo, o cara que consegue virar bem o jogo, consegue dar uma dinâmica para o meio de campo tricolor, e o Bernal vem tendo isso. Então por isso eu acho que ele tendo oportunidade na quarta-feira, jogando bem, eu acho que o Hércules vai ter que correr bastante para conseguir recuperar essa vaga no time titular, e até acredito que ele vai ter que conseguir recuperar brigando com o Martinelli, nem tanto com o Bernal. Então a minha expectativa é que o Bernal continue jogando bem. Então pensando nisso, o Fluminense deve ter no mínimo 2 mudanças para o jogo dessa quarta-feira. Eu ainda apostaria numa terceira mudança, até botei aqui na capa da thumbnail, que é o do Canóbio. O Canóbio não faz uma boa partida desde as finais do Campeonato Estadual, né? Ele jogou muito mal contra o Flamengo nos 2 jogos, não fez um bom jogo contra o Red Bull Bragantino, e no domingo contra o Santos ele mais uma vez não fez um bom jogo. O que faz eu acreditar que a pressão começa a subir um pouquinho para cima do Canóbio, e o Renato, eu acredito que possa sim fazer a primeira modificação dele assim, de barrar alguém, seria o Canóbio. Quem que corre aí por fora brigando pela vaga do Canóbio? Eu vejo que o Keno é um dos caras que, ao meu ver, é o principal jogador, né, que briga por essa vaga do Canóbio. O Serna também, embora jogue mais pelo lado direito, possa ser que tenha uma oportunidade de jogar pelo lado esquerdo. E temos acho que 2 caras correndo um pouquinho por fora, que é o Lavega e o Lescano, né? O Lescano joga por ele também, mas ele prefere jogar mais por dentro. Então eu acho que nessa condição assim, quais são os empecilhos para o Renato sacar o Canóbio do time? Primeiro, o Renato está dando um voto de confiança para todo mundo, então acho que isso aí poderia dar mais uma chance para o Canóbio. Segundo, eu acredito que, assim como eu penso, o Renato também deve pensar, é que o Keno entra melhor no segundo tempo do jogo, onde ele pega uma defesa um pouco mais cansada, ele tem uma facilidade melhor para quebrar as linhas com o seu drible, com a sua velocidade, e ele entrando desde o início, talvez ele não vai conseguir render a mesma coisa que ele rende entrando no decorrer do jogo. Então acho que isso aí deve ser o que deve passar pela mente do Renato, mas eu não duvidaria do Keno começar como titular no jogo dessa quarta-feira. A gente vai saber melhor, né, hoje à tarde, porque normalmente vai vazar alguma provável escalação do Fluminense. O outro seria o Kevin Serna. Ele joga mais pela direita, mas ele pode jogar por ele também. Mas eu não acredito muito que o Serna brigue por essa vaga com o Canóbio, não. Acho que se tiver alguma mudança, vai ser o Keno entrando na vaga do Canóbio. Mas, de fato, o Canóbio vem fazendo partidas muito fracas. Não falta vontade, não falta disposição. Ele corre o tempo todo, ele briga, ele batalha. Mas, tecnicamente, realmente, ele não está conseguindo corresponder dentro do campo. E, para mim, ele deve perder essa vaga nesse jogo dessa quarta-feira. Fluminense que vai jogar contra o Corinthians, né? O jogo que vai ser às 7h30 da noite. Vai ser um jogo interessante, né? Jogo com transmissão da Record, do Premier também e da Cazé TV. E vai ser um jogo que o Fluminense vai ter o primeiro desafio com o Renato Gaúcho fora de casa. O desfalcado, né, da nossa zaga titular, com o Thiago Silva, 70% da nossa defesa é Thiago Silva. O Hércules eu nem digo tanto que vai fazer muita falta, assim, porque tem o Bertal jogando bem, né? Mas claro, todo jogador faz falta, mas vai ser uma boa oportunidade também para a gente ver como que o Renato vai posicionar o nosso time jogando fora de casa. Se ele vai tentar ter a bola, se ele vai tentar fazer uma marcação mais alta, se ele vai tentar esperar um pouco mais o adversário. Então vale também a nossa observação para ver o que o Renato pretende fazer nos jogos fora de casa, sob o comando do Fluminense. E para estar fechando esse vídeo também, a gente vai falar rapidamente sobre SAF aqui no vídeo, né? Ontem, terça-feira, segunda-feira, teve a reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense sobre a SAF. Reunião essa solicitada por um grupo político, né? Que solicitou essa reunião. Eu assisti boa parte da reunião, tá? Eu vi o pronunciamento do Matheus Montenegro, vi alguns questionamentos de alguns conselheiros. E o que mais todo mundo esperava é que fosse apresentada uma proposta pela SAF do Fluminense, coisa que não aconteceu. Foram feitos questionamentos como se a BTG iria comprar o time do Fluminense, e isso daí foi negado pelo Mário, pelo Matheus Montenegro, do Mário CCO. Ele falou que nunca impôs ser CEO da SAF, mas ainda muita questões, tem questões políticas, tem questões de bastidores, mas de fato a gente precisa ficar muito atento a essa questão de SAF no Fluminense, porque vender o clube, né, por uma empresa tem que ser algo muito bem definido. Mas de fato, a reunião, todo mundo tinha expectativa que fosse apresentada alguma proposta de SAF, mas foi falado muito mais, e, tipo assim, o que eu vi da reunião até agora, que foi uma reunião, algumas pessoas tiveram pronunciamento, outras tiveram perguntas, mas continua na estaca zero, ao meu ver. Claro, eu vou passar o dia de hoje analisando, né, o que outras pessoas que são mais entendidas de SAF vão falar, tentando formar uma opinião mais concreta, e assim que eu tiver um parecer mais técnico e mais concreto do que eu penso do que aconteceu nessa reunião, que até o momento eu não achei que, tipo assim, foi uma reunião que foi apenas pronunciamentos, algumas perguntas, alguns questionamentos, mas nada muito sério.
assim, muito sério para trazer uma notícia que, nossa, isso aqui ninguém nunca tinha visto, ouvido, andou nesse ponto aqui. Não, continua tudo na estaca zero ao meu ver. Só que eu vou entender melhor, vou conversar com pessoas que estou mais por dentro do assunto e vou gravar um outro vídeo assim que eu tiver as informações necessárias, ou caso tenha informações necessárias, para poder falar aqui para vocês de como é esse processo de SAF no Fluminense. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal e ainda ficou até aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. E também o clube de membros aqui ativo. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você vai dar uma força gigantesca pra gente. E lembrando, esse é o vídeo da manhã, 11h30 tem Falando de Flu em 1 minuto. E à tarde, tendo notícias relevantes, a gente volta aqui e te deixa bem informado. E assim também que tiver no horário da live de hoje, nós vamos postar na nossa página no Instagram, no nosso aqui no YouTube também vamos fazer uma postagem. Então fica ligadinho para você não perder nada aqui no Falando de Flu. Saudações tricolores e até a próxima.